Paz do Senhor, amados, que alegria estar aqui de volta. Se dormimos, se acordamos e levantamos, é porque o Senhor nos sustentou, aleluia. Que o Senhor esteja aí entrando no seu coração, na tua casa, né, na sua família, que esteja levando tudo que pesa, que entristece, que aborrece, tudo que derruba e vai trazendo a bênção, a alegria, a paz, o refrigério e a solução. Aleluia! O Senhor me deu uma palavra aqui hoje, lá em Salmos 42, o 7 e o 8. Salmos 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida, Lapracanda. Aqui é Davi. Davi estava com a alma angustiada, ele estava assim, nos tempos difíceis, numas tempestades, né? E ele estava olhando para os abismos, né? Para as dificuldades, e aí ele estava falando aqui, um abismo chama o outro. O que Davi estava querendo dizer aqui? Que quando estamos em tempos difíceis, em tempestades, em desertos, em vales, o que nós temos que fazer? Lacandarábia. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para o alto, para cima, para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. Não é para nós focarmos nas dificuldades, não, nos abismos, não, nas tristezas, não. É para nós focar, tirar o olho das coisas ruins. Não é para viver das vistas, é para viver de fé, aleluia. Por isso que Davi estava dizendo aqui, um abismo chama outro, aos ruídos das tuas cataratas. Ele está dizendo, ao barulho das tempestades. Davi estava falando, ele estava vivendo um tempo de guerra, de dificuldade, né? Aos ruídos das tuas cataratas, todas as ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Davi estava dizendo que ele estava vivendo um tempo muito difícil, um tempo cheio de dificuldades, um tempo de tempestades, né? Então, assim como Pedro, né? Pedro estava lá naquele mar, naquela tempestade, o vento, né? Estava assim quase afundando o barco deles, e Jesus na madrugada veio ter com eles, e Jesus veio andando por cima das águas, e os discípulos todos se atemorizaram e gritaram de medo, né? Quando viu Jesus andando por cima da água, e aí eles ficaram com muito medo e disseram, é um fantasma. Mas Pedro, né, o mais ousado, Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, então, Senhor, faça que eu ande contigo por cima das águas, por cima das tempestades. E Jesus respondeu para Pedro, vem, Pedro. E Pedro, cheio de ousadia e de fé, né? Pedro teve uma atitude que ninguém daquele barco dos discípulos teve, a coragem. Não que Pedro não estava com medo, mas Pedro, ele enfrentou o medo, né? E ele andou por cima das águas, porque Jesus deu a ordem e fez aquele sobrenatural. Mas no momento que Pedro parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, né? Aí Pedro deixou o medo tomar conta, mas Pedro disse, Senhor, me socorre, estou afundando. Aí Jesus veio, pegou na mão de Pedro e levou em segurança para o barco, Lacandarábia. Então não podemos olhar para o abismo que
Pedro, no momento que olhou pela fé, olhou para Jesus, né, olhou para o que Jesus era para ele, né, o mestre, o salvador, Pedro não afundou. Mas no momento que Pedro olhou para os abismos, para as dificuldades, Pedro afundou. Mas quando nós afundamos, podemos clamar para Jesus. Ele é o único que pode nos defender, nos socorrer, nos curar. Então temos que fazer como Pedro, clamar, Lacandarábia. Então Davi aqui estava vivendo, né, um abismo. Mas ele estava dizendo aqui, ó, que nos barulhos das tempestades, Lacandarábia, e nas ondas, né, das tempestades, ele tinha passado por todas aquelas dificuldades, né? Mas, aleluia, ele está dizendo aqui, ó, que ele passou por todas as tempestades, mas no 8 fala assim, ó, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia durante o dia. Davi falou que por mais que seja difícil, por mais que venham tempestade, mas a misericórdia do Senhor está durante o dia conosco, que podemos nos apegar na misericórdia e na graça do Senhor Jesus, Lacandarábia. E ele diz que à noite, aleluia, e de noite a sua canção está comigo. Davi estava dizendo que por mais que seja difícil o dia, a misericórdia nos alcança, e que à noite a canção do Senhor está conosco, podemos adorá-lo mesmo na dificuldade, né, no sobrenatural, Lacandarábia. E aqui, ó, Davi diz que mesmo as dificuldades sendo muitas, as guerras, Lacandarábia, mesmo que ele, né, tenha caído, né, tenha as dificuldades, e que Jesus tenha que socorrer. Quantas vezes precisamos, né, de socorro por dia, mas o Senhor não nos abandona em nenhuma vez. É isso que Davi estava dizendo. Ele estava dizendo que ele passou por todas aquelas tempestades, mas de dia, mesmo na tempestade, a misericórdia cobria a vida dele e sustentava ele de pé. E à noite, a canção do Senhor estava com ele, nos lábios dele. Ele estava adorando a Lacanda. E depois tinha a oração que ele orava, Lacanda. Ele estava dizendo aqui, ó, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Então Davi estava dizendo que a misericórdia vem de dia e a canção vem de noite, e depois da canção do louvor fazemos uma oração ao nosso Deus, Lacândara, e assim vamos vivendo e superando com o Senhor Jesus na nossa vida. Oremos, ora daí que eu oro de cá. E a bênção chega, a misericórdia fica conosco, Lacanda, Rabaxai, Labracanda. Deus de poder e graça, Senhor, me coloco diante de Ti nesta hora, papai. Alcança cada um, Senhor, que vai ouvir desta palavra. Se tem alguém passando por dificuldade, por tempestade, Paizinho, vai de encontro, Senhor, e estende a mão, assim como o Senhor fez com Pedro, Lacandarábia, estendeu a mão, porque Pedro clamou, Senhor, me socorre, e o Senhor deu a mão e levou ele para o barco em segurança. Quando o Senhor está no nosso barco, por mais que as tempestades sejam grandes, mas nós temos livramento, porque o Senhor é o nosso socorro, é a nossa ajuda, é a nossa salvação, é o nosso esconderijo, é o nosso descanso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.